Abra comigo rapidamente, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja corintiana, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós falaremos sobre mais um pecado capital, o sexto. Já estamos chegando ao final. Falaremos sobre a gula. E nós vamos entender, à luz das Escrituras, se nós temos sido exagerados ao comer e ao beber. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 23. Deixa aberto, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 23. O apóstolo Paulo diz à igreja, aos irmãos de Corinto, dizendo, abre aspas, irmãos, todas as vezes que tiver entre aspas, é uma citação do próprio autor, ou ele está citando um contexto da época. E aqui nós vamos entender essa diferença. Às vezes afirmamos, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Vamos aprender à luz das Escrituras. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo, e que o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma, por causa daquele, é o que diz aqui, por causa daquele que deu a informação, e não por causa do sacrifício a ídolo, ele está dizendo, daquele que deu a informação, e por motivo de consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa, se eu participo com gratidão, porque sou criticado, por causa daquilo porque dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, entregamos ao Senhor a tua palavra, cremos que ela é fiel, infalível, indestrutível. A tua palavra não é relativa, ela é absoluta ao nosso coração. Por isso oramos para que tenhamos a compreensão, à luz desse texto, que o teu Espírito Santo nos ajude à compreensão plena e completa, para que saiamos daqui edificados, consolados e exortados, através da sua palavra pregada de forma fiel. Em nome de Jesus, não permita que eu atrapalhe o texto, mas que ele fale por si só, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, antes da gente entrar propriamente dentro desse texto e do pecado da gula, eu gostaria de trazer uma informação necessária sobre uma definição. A gula é um pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse pecado tem a ver com a perda do controle em relação ao seu próprio corpo ou domínio próprio. O oposto da gula é moderação. Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso da gula, trata-se de um consumo em excesso de comidas e bebidas, ao qual se atribuem males físicos e espirituais, já que pode levar a outros pecados, como também a preguiça,
A gula é uma manifestação da busca de felicidade em coisas materiais. O apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, na região da Caia. Praticamente Paulo planta a igreja de Corinto na sua terceira viagem missionária. Ele sai da região da Macedônia, vai até o Areópago, onde ele proclama o evangelho acerca de um Deus desconhecido, que havia uma placa ali no meio do Areópago, e o apóstolo Paulo anuncia o evangelho na primeira cidade ateniense, a primeira cidade a receber da região da Caia o evangelho. Mas Paulo tem em mente que grande parte daqueles cristãos que estão na região de Corinto, uma igreja rica, portuária, próxima aos mares, onde permitia o livre comércio de navios que desciam com grandes cargas, o que atraía também vários turistas. E Paulo também considera o fator do paganismo. Homens que, ao dedicar aos seus deuses comidas e bebidas, eles viviam de forma completamente desregulada. Tudo era exacerbado, o sexo exagerado, a comida exagerada, a bebida exagerada, os cultos pagãos completamente exagerados. É por isso que agora no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está tecendo e argumentando uma das doutrinas necessárias. É importante compreendermos que nós é que somos o sacrifício, e não apenas aquilo que sacrificamos. E era comum eles sacrificarem mandinga, simpatia, pintinga, qualquer quinga. Não pegue em crente. Você passa debaixo da escada, vê gato preso, qualquer coisa, o seu nome na boca do sapo. Eu prefiro o nome no livro da vida. Amém? Não pega. Mas aí também não é exagero para fazer assim aí tem gente que come assim. Eu vou mostrar que eu sou super crente, vai lá e chuta o negócio. Não, sem necessidade alguma, deixa cada um com a sua crença, é o Espírito que convence. Eu estou te dizendo o que a palavra diz: se eu comer, não pega nada em mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas então não faz sentido, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Não adianta só benzer, tem que controlar os impulsos. Tem gente que amanhece assim, ó, comecei o dia. Mas não faz isso, né? Em frente à cozinha, assim, na pia, né? Podia fazer assim e lavar. Mas quer mudar o mundo, não arruma a própria cama. Né? Dá um passinho de som languinho, né? Como é que fala um negócio aí? Mas comece uma vida de verdade, se controle. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Calma, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo é de Deus, não tem nada, o diabo que fez isso aqui, o diabo faz nada, só raiva e ira que está sendo acesa contra ele e vai ser despejada na hora certa. O que é dele está guardado, irmão. A chapa vai esquentar por lá dele, e ele, sabendo que os dias estão abreviados, a única maneira dele ferir a Deus é nos ferindo. E ele não é o nosso inimigo, ainda que seja adversário. Na verdade, ele é inimigo de Deus e nosso adversário. Ele tem raiva de Deus, porque Deus acabou com a beliche que ele estava lá no céu. Ficou desempregado e também sem casa, e sem direito a seguro-desemprego e fundo de garantia. Desceu zerado, e ainda controlado pelo Espírito Santo que paira sobre as águas. Só toca onde Deus deixa, só faz o que Deus permite, só se levanta para quem dá brecha. Sendo santo, fortificado, ele não entra, não toca, não faz, não tem poder. A palavra prevalece. Aleluia! Por que eu estou trazendo esse paradoxo do comer exageradamente e a coisa sacrificada? Porque muitas vezes
O comer exageradamente é um Deus criado em nós, uma espécie de um ídolo. Não consegue fazer algumas disciplinas espirituais como jejum. Consegue. Se fizer jejum, mata alguém. Porque, irmão, com fome, parece que a gente fica endemoniado. Você está bem? Tô. Aí nem conversa, não é assim? Irmão, nem conversa. Você está bem? Acabou. Por quê? Agitado. Aí precisa fazer disciplina espiritual, não consegue. É uma luta o jejum. E jejum é diferente de propósito. Jejum você se consagra para arrependimento. Propósito é para uma causa. Jejum é contrição, desespero, quebrantamento. Propósito é atingir o alvo. Para quem? Para algo. Para alcançar alguma coisa. E lembrando, não quer dizer que você fez propósito, que Deus é obrigado, como raspar a mão numa lâmpada. Fiz propósito, Deus agora manda a mulher. Mas peraí, ué, que manda? Fiz propósito, agora abre a porta, mas espera aí. Que é porta aberta dentro de propósito, mas acorda 11 horas da manhã. Faz sentido? Nenhum. A mulher chega e não tem dinheiro para comprar um cachorro quente, porque detesta um servicinho. Não gosta de jeito nenhum. Já entra pensando em sair. Quantos estão aqui? Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não coma por causa daquele que deu a informação, não por causa do ídolo, porque em outro momento Paulo trata lá em Coríntios capítulo 6, que o ídolo nem existe, é criação humana, o ídolo. Obviamente que existe o poder das trevas, inclusive Paulo falou assim, que o Senhor o repreenda, Satanás. Satanás tem o poder dele limitado, até onde Deus quer. Quantos estão entendendo isso? E aqui também cabe, agora eu saio um pouquinho dessa ideia só da comida exagerada. Irmão, quando você se acha um cristão maduro o suficiente para beber e posta, saiba você está nos escandalizando. Eu não sou obrigado a amadurecer como você. Por que não, Tiago? Porque a minha cultura em relação à bebida é uma tragédia. Vai dentro dos AAs, dos narcóticos, alguém arrancando a perna de cirrose. O brasileiro não sabe lidar com a bebida, ele não se relaciona bem com isso, ele é descontrolado. E aí tem cristão madurinho que faz questão, não basta só um golinho de vinho, tem que escancarar. Você está fazendo alguém pecar com a consciência de alguém que é fraca. Se a sua maturidade não faz você servir, tudo que você tem é informação e não conhecimento de Deus. O cara não consegue se privar. Está no meio ali de uma roda, irmão, já está cheio. Tá bom, para por ali. Espero pelo menos a comida assentar. Porque depois que assenta a comida, você se conforta. Imagina Jesus no deserto. Olha como é que é tão sério. A primeira obra de Jesus para começar a executar milagre foi aonde? Fala assim, deserto. Aí, lembrou. Fazendo o quê? Fala assim, jejum, fala. Jejum. Quantos dias? Quantos? 100 pão. 100 pão. Está igual a gente, irmão. Só que não. Isso precisa nos trazer arrependimento urgente. É problema sério de saúde e dos olhos. Comamos e bebamos. Portanto, quer vocês comem ou bebam, quer vocês comam ou bebam, façam tudo
para a glória de Deus. Até comer decentemente glorifica a Deus. O suficiente glorifica a Deus. O excesso irrita a Deus. Vocês estão aqui? Assim como também procuro. Ele diz: não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios. Porque o judeu entendia que não podia comer de jeito nenhum. O pagão entendia que podia comer. Paulo está dizendo, não é nenhum e nem outro. Avalie o momento. Veja se alguém que te informou. Se ele te informou, não coma. Se você está sozinho, tranquilo, sem escândalo, ele permite algumas coisas. A Bíblia não condena a bebida, mas a embriaguez. Mas para nossa cultura é delicado. Delicado. Você não consegue deixar de beber ou de comer por causa do seu irmão? Se a resposta é não, eu me pergunto se você nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que os dois principais mandamentos é amar a Deus e ao seu irmãozinho. Amém. E às vezes começa de criança. O pai às vezes acha normal. A merendeira abarrotada. Tiago, você quer mandar no meu filho também? Não quer mandar em nada. A merendeira abarrotada de comida. Você tem que ensinar o seu filho a medida já certa. Ele não come o que ele gosta apenas, ele come o que ele precisa. O que é necessário. Ah, Tiago, não me dá prazer comer verdura. Tudo bem, mas você precisa. Você vai ficar anêmico. Tiago, eu não consigo comer. Eu não gosto de fruta. Você vai ficar anêmico. Você precisa de vitamina. Depois você morre. É assim, né? Não comeu fruta, morre. Amém? Quantos estão entendendo? E detalhe, a gente tem até que escolher a comida. Isso é sério. Tiago, mas não precisa. Os vermes da terra vai tudo comer o corpo. Mas você é templo do Espírito Santo. Você vai encher ele de lixo, de porcaria, de enlatados e tal. A minha sogra não come salsicha. Aí todo dia eu falo para ela assim, vou pagar um cachorro quente. Mas não há problema. Você come dá até moral para o pessoal aí. Vai lá, dá moral também. Vai ali, come, toma um açaí, gostou, tudo certo. Mas o negócio é me dar o maior cachorro quente aí. E mais 2 para viagem. E ainda chega em casa, ainda lancha. E depois do lanche faz uma jantinha. Irmão, em tempo de ter um piripaque dormindo, começa, morre. Quantos estão entendendo isso aqui? Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Não se torne motivo de tropeço, nem para o judeu, nem para o grego, e nem para a igreja de Deus. Se controle, se organize mentalmente, se equilibre no Espírito Santo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Irmão, você acredita que a ceia foi combatida? Eu sempre falo isso aqui, a gente só gosta dos versos 11, capítulo 11, 27. Porque eu entreguei aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que foi traído, tendo tomado o cálice, levantou e deu graças e disse: esse é o cálice da minha nova aliança. Por semelhante modo, também tomou o pão, dizendo: este é o pão que representa também o meu corpo,
Eu troquei tudo aqui. Façam isso em memória de mim, porque todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que Ele venha. Não é o top? Raros são as vezes dos versículos anteriores. Eu vou elogiar a igreja de Corinto? Certamente que não. Vocês estão dizendo que estão no culto? Também não. Aos que chegam e comem desenfreadamente, e não sobra para aqueles que são mais pobres, Deus está se agradando desse culto? Não, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ceia quer dizer banquete, mas os ricos chegavam antes e devoravam toda a comida. Problema de quem vem atrás. Isso é sério, o egoísmo. Glutonaria é o nome desse pecado. E eu não estou falando de estética, de que toda pessoa mais magra é saudável. Não quer dizer nada. Tem muita gente esteticamente mais forte, muito mais saudável. Muito mais saudável. Talvez algum problema na tireoide ou coisa do tipo, mas come bem, se alimenta bem, faz atividade física, ou o porte físico é maior mesmo, normal. Nós estamos aqui combatendo excessos, vocês entendem isso? E nós vamos regular isso no nosso coração, amém?